Olá, meu aluno, olá, minha aluna, professor Carlos Pereira, mais uma vez, trago mais uma aula dando continuidade ao nosso estudo da apostila de conhecimentos técnicos para o censo 2022. Não importa se você vai disputar o cargo de recenseador ou de ACM-ACS, você tem que estudar toda a apostila, tá? Não caia no erro de estudar o que você acha que é voltado ao seu cargo. Tá? Não faça isso. Estude a apostila, tá? Todo o seu conteúdo. Aula 18, situação dos setores censitários. A primeira situação abordada aqui são os setores em situação de área urbana. Então temos o setor de área urbana de alta densidade de edificações. O que é que tem lá na descrição desse tipo de setor na nossa apostila? É uma área urbana com alta densidade de edificações. Para o recenseador, compensa bastante priorizar esse tipo de setor. Muitas vezes é um setor com uma área não tão ampla assim, mas com uma quantidade elevada de domicílios e estabelecimentos a serem coletados. Isso está ligado diretamente com a sua remuneração. É inevitável. Outra situação de área urbana, é o inverso dessa primeira situação, na verdade, o setor de área urbana de baixa densidade de edificações. Pelo nome aqui, se tem a baixa densidade, logicamente, a coleta não será tão promissora financeiramente para o recenseador, mas tem que pegar todos os setores, tem que serem coletados. Pode ser um setor com alta área, 10 km², mas com poucas coletas, poucos estabelecimentos. Então vamos lá, o que é que tem na descrição desse tipo de setor? Área urbana, com baixa densidade de edificações, processos de expansão urbana, áreas verdes desabitadas, entre outras. Ou seja, pode ser um setor com uma grande área, porém com um baixo número de domicílios e estabelecimentos. Mas lembrando que todos esses setores serão coletados. Se você não pegar, o seu colega recenseador vai lá e não vai desperdiçar. Então, foque primeiro, lá no início, na alta densidade. Temos também o setor da área urbana na situação de núcleo urbano. O que seria esse núcleo urbano? Aglomerações urbanas separadas das cidades e vilas em menos de 1 km, ou que, superando essa distância, apresentem características urbanas, loteamento, conjuntos habitacionais e condomínios. Você vai lá, tem a cidade bem definida, aí você sai um pouquinho da cidade, você só vê mato, área verde, de repente você vê lá um loteamento, um conjunto habitacional, condomínios cheios de domicílios e estabelecimentos a serem coletados. Isso é o núcleo urbano. Então temos aqui os 3 setores em situação de área urbana. Além da área urbana, temos os setores em situação de área rural. Temos o aglomerado rural. O que seria o aglomerado rural? Caracteriza-se pelo caráter aglomerado de domicílios, normalmente distante entre si não mais que 50 metros e separados da franja das cidades e vilas em mais de 1 km, com a exceção aplicada aos núcleos urbanos, Ok? Então, aglomerado rural, aquele interiorzinho lá da sua cidade, que você anda 20 km, 10 km, 5 km para chegar até ele, encontra aquele povoado. Isso aí é o aglomerado rural. Também é super interessante, com um número considerável de estabelecimentos e domicílios a serem coletados. Temos também a área rural, Essa área rural você exclui as características do aglomerado. São áreas de uso rural caracterizada pela dispersão de domicílios e pela presença usual de estabelecimentos agropecuários. Lá no censo agro, era o foco de trabalho dos recenseadores, essa área rural, que não caracteriza, não traz características de aglomerado. Você vai lá, vai andar 1 km ou mais para encontrar uma residência, depois mais outro quilômetro para encontrar outra, é isso. Feita a distinção, essa diferenciação entre urbano e rural, o IBGE identifica outras estruturas territoriais por meio dos tipos de setores censitários
para fins de coleta, conforme serão apresentados na próxima aula. Uma aula também super interessante. Esta aula também traz conceitos e valores a serem memorizados e internalizados por você, para caso apareça questão envolvendo esse conteúdo no dia da prova, você tire de letra e esteja 1 passo, 2, 3 passos à frente da concorrência. Então nos encontramos na próxima aula. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Agradeço aí a sua audiência. Valeu!